Glória a Deus. Eu queria que você tomasse seu assento. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Oh Espírito Santo. Eu queria que você me emprestasse a tua atenção, porque o que eu vou dizer aqui pode mudar a sua vida. João capítulo 1, versículo 29 diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, esse domingo é um domingo diferente. Esse domingo nós celebramos a Páscoa. É um domingo de ressurreição. E nós precisamos entender algumas coisas acerca do nosso Deus, acerca de tudo aquilo que nós vimos aqui nessa noite. A morte do Senhor, a sua ressurreição. E é por isso que nós precisamos entender, porque quando João Batista, que era o homem que estava preparando o caminho para que a manifestação de Jesus viesse, o homem que era a voz que clamava no deserto, esse homem, quando ele vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa não significa ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa. Ainda que nós podemos comer. Eu ganhei um ovo tão gostoso hoje. Eu comi um chocolate tão gostoso. Mas Páscoa também significa passagem. E para que a gente possa entender isso, eu queria que você abrisse também em Êxodo capítulo 12. Porque esse é o momento que a festa da Páscoa é instituída. A 9ª praga tinha acontecido. Deus agora está usando Moisés para libertar o seu povo, que estava há 400 anos escravo no Egito. A 10ª praga qual era? A morte dos primogênitos. A morte de qual primogênito? A morte de todos os primogênitos do Egito. E no capítulo 12, quando Deus está dando uma instrução para Moisés, está instituindo a Páscoa, no versículo 4, diz assim: Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 7: Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12: Porque naquela noite passarei. Repita comigo: naquela noite passarei. Deus está falando que naquela noite, à meia-noite, ele ia passar pela terra do Egito, e ele ia ferir na terra do Egito todos os primogênitos. Todos os primogênitos. Desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, verso 13, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, Deus está pedindo para que todos os hebreus, para que todo aquele povo que estava ouvindo a voz do libertador chamado Moisés, para que todas as famílias pegassem um cordeiro e matassem aquele cordeiro. Essa era a festa da Páscoa. Eles iam celebrar a Páscoa, a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, a saída do gueto para a terra
prometida, a saída das trevas para a sua maravilhosa luz, a passagem, um tempo agora de libertação, Deus estava prestes a fazer. E Deus está falando: vocês vão matar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro vocês vão colocar nas ombreiras das portas e nas vergas da porta. E quando o anjo destruidor passar e ver o sangue nas vergas da porta, essa casa estará salva. Agora preste atenção ali para mim. Em toda casa teria que haver um morto. Em toda casa teria que haver um morto. A casa que não tinha o sangue do cordeiro, o primogênito ia morrer. A casa que tinha o sangue do cordeiro, o cordeiro já tinha morrido. Em toda casa teria que haver um morto. A morte de Jesus é uma morte substitutiva. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em teu lugar. Nós merecíamos tudo o que ele sofreu, tudo o que ele passou, tudo o que ele carregou. Mas ele escolheu morrer e passar tudo o que ele passou em meu lugar, em seu lugar. Aleluia. Por isso, querido, Deus ele não faz acepção de pessoas, ele dá chance. Uma palavra tinha sido liberada: a casa que tiver o sangue do cordeiro nas portas, essa casa será salva. Essa casa estará guardada. Nessa casa o sangue do cordeiro já foi suficiente. O primogênito não será morto. Aleluia. Deus dá chance, oportunidades. O que os hebreus tinham que fazer diante da instrução de Deus, eles tinham que matar o cordeiro. E eles tinham que passar o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta e na verga da porta. Porque o anjo destruidor à meia-noite ia passar, era a 10ª praga. A última praga, a praga que ia selar a libertação. A praga que ia respaldar todo o plano do Senhor através da vida de Moisés. Olhe para mim, meu irmão. Sabe o que acontece? Eu e você, o sangue do cordeiro é que faz a diferença. Aonde há sangue não há destruição. Aonde o sangue do cordeiro está, não há destruição. A casa que ousou obedecer à voz de Deus, essa casa estará salva e protegida pelo sangue do cordeiro. Aleluia. Agora olha que coisa linda e tremenda. No versículo 4 diz assim: se a família for pequena para o cordeiro, chame os vizinhos, chame todas as almas. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Meu Deus do céu, o cordeiro que morreu, o nosso cordeiro pascal, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é suficiente para toda a humanidade. Ele é suficiente para a sua casa, ele é suficiente para toda a sua família, ele é suficiente para os seus amigos, ele é suficiente para os seus parentes, ele é suficiente para aqueles que ainda não o conhecem. O sangue do cordeiro, o sacrifício do cordeiro pascal é suficiente para todos aqueles que nós conhecemos, porque também foi suficiente para nós. Ele é suficiente, irmãos. Ele morreu na cruz por nós. Em todas as casas dos hebreus e egípcios haviam morto. Nas casas dos hebreus, o cordeiro. Na casa dos egípcios, o primogênito. Isso fala de obediência. Porque o hebreu, ele podia ter ouvido a voz de libertação de Moisés, dizendo: mate um cordeiro para sua família, para você celebrar a Páscoa, e pegue o sangue e passe nas ombreiras das suas portas. E os hebreus tinham que obedecer, eles tinham que andar conforme a palavra. Qual é o nosso problema hoje? Deus fala e a gente não faz. Deus ordena, Deus nos dá uma instrução e a gente não faz aquilo que Ele mandou a gente fazer. Deus fala: filho, anda aqui, faz assim, é dessa maneira. E nós não fazemos aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. Mas quando nós obedecemos a voz de Deus, irmão, a nossa casa estará salva. A nossa casa estará salva. A diferença é que na casa dos hebreus o morto era o cordeiro, e na casa dos egípcios os primogênitos estavam mortos. O cordeiro toma o lugar, uma morte substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. Você sabe o que quer dizer um domingo de Páscoa? Um inocente foi vítima
por minha causa. Um inocente morreu por minha causa. Ele tomou o nosso lugar. A família é pequena, mas o cordeiro é suficiente para toda a família. Chame mais pessoas. Existem pessoas que precisam experimentar a Páscoa, irmão. Existem pessoas que precisam experimentar a Páscoa, ou seja, existem pessoas que precisam experimentar Jesus, porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascual. Não há limites para um convite do Cordeiro. Ele é suficiente para toda a humanidade. É por isso que em Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sabe por que Ele pode aliviar alguém que está carregado? Porque Ele carregou toda a carga em nosso lugar. Sabe por que Ele pode aliviar essa situação que você está carregando? Esse problema que você carrega durante tanto tempo. Sabe por quê? Ele pode dizer: filho, deixa esse problema, deixe essa situação nos meus pés. Eu quero trocar esse fardo. O fardo pesado eu já carreguei. Eu tenho autoridade para tirar esse fardo pesado de sobre os seus ombros e te dar um fardo leve e suave que você pode carregar. Ele quer trocar o fardo de pessoas aqui nessa noite. Você não precisa carregar tanto peso quanto você tem carregado. Nós falamos aqui domingo passado e nós mostramos uma cena, uma foto de um cordeiro, de uma ovelha que estava perdida há 6 anos do seu pastor. Aquela ovelha, ela estava gorda, ela estava cheia de pelo. Na verdade ela não estava gorda, não estava forte. Quando ela foi tosqueada, ela estava magra, raquítica, seca. Por quê? Porque estava longe do pastor, estava longe do rebanho, longe da comunhão. E ela estava pesada, carregando um peso extra que ela não precisava estar carregando. Ela estava carregando um peso extra. Ela já não conseguia enxergar direito, ela já não conseguia andar direito, ela já não conseguia se movimentar direito, comer direito. Ela estava magra, ela precisava de ajuda. E quando ela encontra o pastor, depois de 6 anos, o pastor faz a tosca nela, tosqueia aquela ovelha e cuida daquela ovelha. Você sabia que tem gente aqui nessa noite que precisa ser cuidada pelo bom pastor? Na verdade eu vou falar de novo, e eu vou falar diferente. Tem gente aqui que precisa deixar o bom pastor cuidar. Você precisa abrir o seu coração para que o bom pastor possa tosquear você e tirar todo o peso extra que você tem carregado. Tem gente que anda pesado, crê no Senhor, confia em Deus, mas anda pesado, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Parece que quem está do teu lado tem uma vida tranquila, tem uma vida leve, mesmo passando problemas, mas a sua vida é pesada, a sua carga parece que é mais pesada. Ei, meu irmão, sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Porque Ele quer aliviar esse peso. Esse peso não é teu, você vai deixar esse peso nos pés do Senhor nessa noite, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pode te aliviar. Você pode dar essa notícia para quem está do teu lado: Ele pode te aliviar. Ele pode, esse cordeiro pode te aliviar. Esse cordeiro pode me aliviar, meu irmão. Oh, a Páscoa é a saída do gueto para a terra prometida. Um devedor não pode pagar a dívida de outro devedor. Todos nós éramos devedores. Todos nós devíamos, tínhamos culpa no cartório, irmão. Todos nós tínhamos pendências. A roupa estava manchada. Desde Gênesis Ele procura um homem para levantar como libertador. E aqui em Gênesis, em Êxodo capítulo 12, Moisés está tentando ser um homem que o Senhor quer levantar, mas também ele falha. Mas esse cordeiro que nós vimos aqui por um pouco de tempo nessa cantata tão linda, meu irmão, esse cordeiro, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele morreu naquela cruz. Ele pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Sabe por que nós estamos aqui depois de mais de 2000 anos sentados numa igreja que prega esse Cristo? Porque Ele foi até o fim. Ele disse: está consumado.
Você pode ter uma vida abundante, porque Ele pagou o preço para você ter essa vida abundante. Você pode ter a cura, porque Ele pagou o preço dessa cura, para que você também viva essa cura. Você pode ser próspero, porque Ele pagou esse preço, para que haja uma prosperidade na minha e na sua vida. Você pode ser feliz, porque Ele pagou o preço da tua alegria e da tua felicidade. Louvado seja o Cordeiro Santo de Israel. Sob a candaraçaio. Todos éramos devedores. Devedor não paga dívida de outro devedor, mas Ele não. Jesus é o Cordeiro sem defeito. Ele é o Cordeiro sem defeito e Ele paga a dívida. A Páscoa também significa o dia em que alguém foi vítima e se sacrificou por amor a outro. Sabe quem é esse outro, irmão? É você. Sou eu. Sabe por que eu quero falar uma coisa aqui? Nós estamos numa igreja, irmãos. Nós pregamos o Cristo vivo. Esse Cristo que morreu e ressuscitou num domingo como esse. Aleluia. Ele está aqui agora. Ele sonda o meu e o teu coração. Ele sabe o que se passa aí dentro. Ele sabe o que você precisa ouvir. Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe qual é o teu clamor. Ele sabe por que você tem chorado. Ele te conhece mais do que o seu pai e a sua mãe. Aleluia. A mensagem da Páscoa precisa ser transmitida. Jesus precisa entrar no coração do homem. E só o temor a Deus pode parar o homem de fazer as barbaridades que ele tem feito. Querido, a lei não pode nos parar. A gente ultrapassa as leis. A gente atropela as leis. Nenhuma lei é capaz de parar um pecador de nascimento. Mas o temor a Deus é capaz de parar um pecador e transformar esse pecador num homem santo, num homem reto, num homem que teme ao Senhor, porque só o temor é capaz de parar o homem. Aleluia. Por isso, irmão, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, eu e você precisamos tirar o fermento do meio da nossa casa. Fala para quem está do teu lado, você precisa tirar o fermento do meio da sua casa. O fermento significa, sabe o que significa fermento na Bíblia? Fermento significa a influência corrupta do mundo querendo entrar em lares de pessoas que têm a marca do Cordeiro. O fermento simboliza a influência desse mundo pressionando para entrar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Tire o fermento do meio. Tire toda a influência impura, corrupta, maligna. Vigie, fique atento na sua casa. Ei, cristão, homem de Deus, servo do Senhor, mulher de Deus, tire o fermento da sua casa. Você não pode estar envolvido em conversas que têm fermento. Você não pode estar envolvido em situações que têm fermento, irmão. Em nome de Jesus dá um basta, em nome de Jesus se conserta, em nome de Jesus se posiciona. Será que vale a pena? Sabe o que nós precisamos fazer nessa noite? E esse é o convite do Espírito Santo para nós. Nós precisamos dar uma resposta diante de tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos, pastor Gilmar, dar uma resposta para tudo aquilo que Ele realizou. Querido, é forte, são fortes as cenas que nós vimos aqui, mas não chega perto da realidade que foi. Foi muito forte algumas cenas que nós vimos aqui, mas não chega perto da realidade que foi a via crucis do meu Jesus e do seu Deus. Aleluia. Durante a festa anual da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, a ordem de Deus era para que os israelitas removessem todo o fermento das suas casas, porque o fermento simbolizava influência corrupta, e Deus estava dizendo: vocês vão comer na festa da Páscoa pães asmos, pães que representam a sinceridade, a pureza. E Paulo vai dizer isso aos coríntios, em 1 Coríntios 5:7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa.
É na cruz, irmãos, que nós nos tornamos nova massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois. Paulo está encorajando os coríntios, está falando: vocês são essa nova massa, vocês já foram purificados, não deixe mais o fermento entrar na casa de vocês. Vocês já conheceram Cristo, vocês já entregaram a sua vida ao Senhor, não deixem mais o fermento entrar na casa de vocês. Lancem fora todo o fermento, aleluia. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Quando a gente tira o fermento da nossa casa, sabe o que sobra? A sinceridade e a verdade. E Deus age diante da sinceridade e da verdade. Salmo 84, nós lemos aqui domingo passado: o seu trono, o fundamento do seu trono é justiça e direito, aleluia. E aonde há direito, aonde há justiça, aonde há sinceridade, aonde há verdade, é aí nessa casa que Deus age. Porque a graça, diz a Bíblia e continua dizendo o Salmo 84, a graça precede o Senhor. Aonde existe verdade e graça, Jesus vai chegar com tudo. Aonde existe sinceridade e verdade, essa casa pode esperar a bomba de Deus chegando, porque Deus vai mudar algumas situações. Eu quero que você acredite numa palavra que eu vou liberar nessa noite, em nome de Jesus. Existem casas aqui que existem fermentos nela, mas o Senhor está te revelando qual é o fermento, e você vai arrancar da sua casa. E o que vai acontecer diante da sinceridade e da verdade do seu coração é a manifestação do poder de Deus na sua casa. Haverá cura, haverá libertação, portas vão se abrir, emprego vai surgir, prosperidade vai chegar, a cura chega, tudo se resolve, porque Deus age diante da sinceridade e da verdade. Abra o seu coração para Ele, não esquisse, não titubeie, abre o seu coração para Ele. Ele quer mudar a sua casa, tira o fermento dela. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O Cordeiro Pascal é símbolo também, irmão, porque a Páscoa fala de ressurreição. A Páscoa fala de ressurreição. Eu tenho coisas que Deus precisa ressuscitar, porque para mim elas estão mortas. Eu sei que talvez você entrou aqui nesse lugar, nesse domingo de ressurreição, domingo de Páscoa, o domingo que Jesus ressuscitou, e talvez tenham coisas na sua vida que precisam ressuscitar. Não há domingo mais propício, não há momento mais propício de Deus ressuscitar algumas coisas na minha e na sua vida, no dia que Ele ressuscitou. Ele tem ressurreição para mim e para você, irmão. Eu não sei qual é o sonho que morreu e ele precisa ressuscitar. Eu não sei qual é o sonho, qual é o projeto que já morreu. Ele vai ressuscitar sonhos e projetos de pessoas que estão aqui nessa igreja. Se você crê, receba na sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele vai ressuscitar algumas coisas, porque a Páscoa também significa isso, irmão. É o símbolo de dias melhores. Sabe por quê, pastor Leandro? Porque eles estavam assustados nesse momento. Eles estavam acuados. Agora era hora de recuar. Agora era hora de fugir, de se esconder. Mas de repente a notícia vem. Ele está vivo. Eles estão com medo na casa deles, preocupados. Eles não sabem se voltam para um lado, se correm para um lado, se dividem, porque os soldados romanos queriam pegá-los agora. Eles também eram daqueles que andavam com Galileu. Eles estavam amarrados, presos. E talvez você entrou aqui nessa situação nessa noite, mas de repente as mulheres voltam. Elas voltam empolgadas, elas estão ansiosas, elas entram correndo dentro daquela casa e elas dizem: Ele vive, Ele não está lá. Ele não está lá. Um varão de branco disse para a gente se reunir lá em tal lugar, porque Ele vai adiante de nós, Ele vai aparecer, Ele vai mostrar para nós a esperança para os seus dias, meu irmão. A esperança para os dias que estão por vir sobre a mim e sobre a sua vida. Uou!
semana da Páscoa, final de semana do feriado da Páscoa, sexta-feira santa, domingo de ressurreição, morte e ressurreição. É isso que precisa acontecer comigo e com você. Nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer, irmãos. Nós andamos muito vivos. Se alguém fecha eu e você no trânsito, a gente já, a gente está muito vivo. Se alguém, eu quero ganhar conversa, eu estou conversando, eu quero que a minha posição seja correta e eu quero ganhar a conversa, nós estamos muito vivos. Nós precisamos morrer. Fala para o seu irmão, você precisa morrer, meu irmão. E se é para morrer, morre direitinho, viu, meu irmão? Se é para morrer, morre direito, aleluia. Se é para morrer, morre direito. Ah, meu Deus. Eu ouvi algo essa tarde muito interessante. Um pastor jovem dando um testemunho dele. E ele disse que aos 20 anos ele se afastou da igreja do Senhor. Mas lá do mundo, longe de Deus, ele não conseguia pecar do jeito que tinha que pecar. Porque ele conhecia a palavra. Então nem pecar ele pecava direito. Porque ele pecava, mas não. E recuava. E quando ele estava na igreja, pessoas adoravam o Senhor em liberdade, em adoração. Gente rompendo na adoração, se entregando na adoração ao Senhor. E ele lá, olhando para um lado e para o outro. E também não conseguia ser um adorador. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente não morre direito, irmão, a gente não presta nem para pecar. Você está entendendo isso? Nem pecar você consegue pecar direito. E também não é adorador. Não serve nem para o mundo e nem para Deus. Agora quando a gente morre, irmão, a gente se posiciona. E quando a gente se posiciona, Deus vem com força. Deus começa a agir, a gente começa a sentir de novo o cheiro, o prazer de adorá-lo. Aleluia. Tem pessoas aqui, diz o Espírito Santo, que deixaram de ter prazer em adorar ao Senhor. Você vai sair daqui diferente, porque Jesus, o Espírito Santo, vai ressuscitar. O espírito de adorador que está aí dentro, não saiu aí de dentro, sempre esteve aí dentro, estava aí apagado, mas ele vai te acender nessa noite. Precisamos, irmãos, morrer com Ele. Morrer para as nossas ambições. Aleluia. Morrer para poder perdoar quem a gente não quer perdoar. Para ir atrás de alguém que errou com a gente e liberar perdão. Isso é morrer. Morrer é aceitar a perda, aceitar o que aconteceu e se jogar nos braços daquele único que pode nos carregar durante o resto da nossa vida. Ele tem autoridade, Ele conquistou. Deixa eu dizer uma coisa para você, você custou caro, irmão, e eu também. Nós custamos tudo isso que nós vimos aqui, nós custamos o sacrifício do Cordeiro. Nós custamos o sangue de Jesus. É por isso que ninguém, nem o diabo, nenhuma potestade, nenhuma legião pode te arrebatar das mãos de Deus. Ninguém te arranca da mão de Deus. E o diabo não tem dinheiro, não tem condições de pagar mais caro pela sua vida, porque ele pagou o alto preço. O alto preço, ninguém paga mais do que ele, irmão. Ele te comprou. Você pertence a Ele. Você é de Jesus. Fala para o teu irmão, você é de Jesus. Quando nós morremos, ah meu Deus, quando nós morremos com Ele, nós também ressuscitamos com Ele para uma vida gloriosa, irmão. Sabe o que é viver uma vida gloriosa, em liberdade e triunfante na presença do Senhor? Não é nunca faltar nada. Não é nunca mais passar por algumas coisas que nós não queríamos passar. Não é nunca mais faltar dinheiro. Nunca mais a gente deixar de pagar conta, atrasar alguma coisa. Não. É ter paz no meio da guerra. É você ter condição de ficar de cabeça erguida e se levantar para aconselhar alguém
Porque você passou por algo. Você passou por algo. Eu vou repetir, você passou. Você não ficou paralisado naquela situação. Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Nada mais te segura. E é por isso que você pode estar de pé diante de alguém dizendo assim: ei, eu passei por isso. E você vai passar por isso também. Porque Jesus vai te ajudar como ajudou a mim. Oh, aleluia. Querido, diante do que nós vimos aqui nessa noite, você tem convicção e certeza que Jesus foi até o fim por você? Existe alguém aqui nesse lugar que tem dúvidas de que Jesus ainda poderia fazer alguma coisa a mais por mim, por você? Você tem convicção que Jesus fez tudo o que Ele podia pela minha e pela sua vida? Ele foi até o fim pela minha e pela sua vida? Ok, então todos aqui têm essa convicção. Ele foi, Ele nos resgatou, Ele nos buscou até aonde Ele pôde. E por que eu não vou até o fim por Ele? E por que eu não respondo a esse sacrifício? E por que eu não deixo o meu orgulho, a minha vida rasa, medíocre, aquele cristianismo medíocre, alguém que vem na igreja de vez em quando, alguém que dificilmente evangeliza alguém, alguém que dificilmente abre a Bíblia para meditar, não para estudar, para meditar. Se Ele foi até o fim por mim e por você, e você tem convicção disso, Ele não vai mais te buscar. Nós precisamos buscá-lo. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele responde respostas. Quem chega a Ele se achega a essa pessoa. Ele responde atitudes. Alguém que tem um cordeiro em casa, mas não está dizendo: não, Deus mandou eu matar e passar o sangue no umbral da porta, mas eu não vou fazer isso. Não tem nada a ver. Isso é fanatismo. É obedecer até o fim. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. O que você tem feito para correr ao encontro dele? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo, em nome de Jesus, homem de Deus, mulher de Deus, olha bem para mim. O que você tem feito para estar mais perto dele? Chegai-vos, é o convite, olha o convite dele. Você está muito longe, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Eu estou esperando uma resposta de tudo que eu fiz por você, meu filho. É tua vez de me buscar. É tua vez de dar um passo de fé. É tua vez de esticar a sua fé, de fazer algo mais. Eu não estou contente com a sua vida. Loteia sob a voz. Eu não estou contente com a tua vida. Eu quero mais de você. Você pode me dar mais, mas do seu tempo, la soriela barra, mais da sua vida, socoiacea, mais da sua dedicação. Chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Quem tem ânimo dobre? Quem hoje está firmão e amanhã não está. Quem hoje quer tanto Deus e amanhã não quer mais. Chega de vacilação. É tempo de andar firme e constante na presença do Senhor. Repita comigo: firme. Mais forte, igreja: firme e constante. Firme e constante. Pega na mão do seu irmão, aperta a mão dele e diz: firme e constante na presença do Senhor. Firme e constante. É assim que nós vamos herdar Nova Jerusalém, irmão. Firme. Sabe, irmão, Jesus não quer mais ser estudado. Jesus quer ser provado. Eu vou repetir. Tem gente que fica estudando 10 anos Jesus, mas não toma uma atitude conforme aquilo que tem aprendido.
Tem gente que estuda, mas não tem um relacionamento com Ele. Chegou a hora, irmão. Jesus não quer mais ser estudado, Jesus quer ser provado. Jesus quer ser provado, Ele quer ser provado. Salmo 34, verso 8. O salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ei, olha para mim. Tem gente aqui que precisa provar de Jesus. Tem gente aqui que precisa provar de Jesus. Panetone é bom, irmão, é gostoso, é bom demais. Bacalhau, meu Deus, dá até água na boca. Chocolate, nem se fala. Mas Jesus é mais gostoso, Jesus é melhor. Prova o Cordeiro, prova o pão da vida. Ele é mais gostoso do que tudo isso, irmão. Jesus nasce e a gente come panetone. Jesus morre e a gente come bacalhau. Jesus ressuscita como hoje e a gente come chocolate. Experimenta Ele de verdade. Experimenta Ele de verdade. E aí então você terá uma vida abundante. Ele não quer ser estudado, Ele quer ser experimentado. Sandro, Ele quer ser experimentado. Provai e vede que o Senhor é bom. Querido, quem prova dele, só prova na intimidade. Você só consegue provar dele quando você está de joelho dobrado, chorando na presença do Senhor. Você só consegue provar dele quando você entra no teu secreto de Mateus 6,6 e você começa a falar com ele, ele começa a falar com você. Você começa a chorar na presença dele, ele começa a se revelar mais e mais a você. Você começa a falar com ele como um pai, ele começa a te responder como um pai responde para um filho. Aleluia. É assim que você prova o Senhor. Estude, mas prove o Senhor. Você pode dar essa notícia também para o teu vizinho aí, para quem vai pagar um lanche para você no final do culto. Vira para quem vai pagar um lanche para você no final do culto e diz isso para ele. Prova ele, irmão. Antes de provar o lanche lá da Renata, prova Jesus. Aleluia. Tem uma igreja aqui que pode celebrar, uma igreja que tem provado o Senhor, que pode celebrar a Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A verdade precisa ser experimentada, irmão. Mentira a gente experimenta toda hora. Mentiras nós experimentamos toda hora. A verdade tem um sabor diferente. O Cordeiro Pascal precisa ser experimentado. A essência da Páscoa: morrer para ressuscitar, livre e vitorioso. O que é a Páscoa para mim? Eu, comedor de feijão, Fred. Morrer para ressuscitar, livre para uma vida vitoriosa com o meu Cordeiro. Essa é a Páscoa para mim. Colossenses 1,13, eu estou terminando, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Páscoa. Páscoa. Ele tirou a gente do Egito, colocou a gente em Canaã. Páscoa, passagem. Morte, ressurreição. Uma terra sem direito, uma terra com todo o direito como filho e herdeiro das promessas do Senhor. Não, você não entendeu o que eu disse, irmão. Você não entendeu o que eu disse. Morte, ressurreição. Trevas, luz. Uma terra sem direito nenhum, escravos do pecado. Uma terra, Canaã, cheia do direito, porque agora eu sou filho, eu sou herdeiro de todas as promessas do meu Pai. Das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da terra sem direito para a terra prometida. 1 Pedro 2,9. Vós, isso você precisa segurar na mão de quem vai pagar um lanche para você. Segura na mão de quem vai pagar o lanche para você no final do culto. Escuta o que eu vou dizer. É para você, igreja. Deus está aqui. O Cordeiro está aqui.
Nós somos a igreja desse Jesus, do Cristo que nós pregamos, está vivo. Ele vive. A tua esperança, sabe qual é? É que Ele vive, Léo. Ah, meu Deus. Quanta gente tem aqui, meu irmão, que tinha uma vida desgraçada na droga, nas drogas, e hoje está aqui experimentando a vida abundante que o Cordeiro deu para ela. Quanta gente está aqui, mulheres que viviam na prostituição e conheceram o Cordeiro, conheceram esse Jesus que é capaz, como diz a palavra do Senhor, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não solta da mão do teu vizinho aí não, que vai te pagar um lanche. Segura na mão dele. Você vai repetir em voz alta, porque a turma da manhã abalou aqui, eu quero ver a turma da noite. Diz assim: vós porém, olha para quem está do lado, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, meu Deus do céu, é você, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Fica de pé comigo dando glória a Deus e aleluia. Oh, levante a sua mão para adorar o Cordeiro. Oh, irmão, se tem uma noite para você adorar, é a noite da ressurreição. Oh, aleluia. Adore, contemple o Senhor, adore ao Senhor. Comece a liberar palavras. Libere palavras ao Senhor. E nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto e muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não seja luz, apenas notas em em tentações e fraco, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu
Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito meu Deus, no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve vai voltar, em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Escute, coloque a mão no teu coração. O Senhor, Ele te conhece. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele me conhece e Ele te conhece. E Ele sabe que existem algumas coisas que precisam ressuscitar nas nossas vidas. E isso só pode acontecer com a minha atitude, com a minha decisão. Ele quer transformar algumas coisas. Ele quer mudar algumas coisas. Eu queria convidar a vir aqui à frente você que o Espírito Santo falou com você. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu sei que Deus quer ressuscitar algumas situações na minha e na sua vida. Isso requer obediência, isso requer um tempo de renúncia. O Cordeiro, irmão, o Cordeiro que está aqui, eu preciso dar uma resposta para o Cordeiro. Escute, hoje de manhã nós temos um casal aqui na igreja que são descendentes de russos. Nosso irmão Sérgio e a nossa irmã Rosa. E hoje de manhã eles se emocionaram com o culto e eles vieram me procurar no final do culto. Eles disseram assim: pastor, lá na Rússia, no domingo de ressurreição, domingo de Páscoa, nós cristãos, e ele falou em russo lá, muito lindo. Eu queria que ele estivesse aqui para repetir. Ele disse que no domingo de Páscoa, quando nós estamos em comunhão na igreja, um diz para o outro: Jesus ressuscitou. Aí o outro responde: verdadeiramente Ele ressuscitou. 3 vezes. Esse é o cumprimento no domingo de Páscoa dos nossos irmãos cristãos que estão na Rússia. Então, da metade da igreja para cá, nós vamos falar a primeira frase: Jesus ressuscitou. E da metade da igreja para cá vai responder: verdadeiramente Ele ressuscitou. 3 vezes. É um ato profético. Coisas serão ressuscitadas nas nossas vidas. Ele ressuscitou, irmão. Ele pode ressuscitar. Aleluia. Amém. Vamos lá, essa metade aqui. No 3, Ele ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Amém. 1, 2, 3. Verdadeiramente ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus. Abraça aí quantas pessoas você puder e diga para essa pessoa: Ele está vivo, Ele ressuscitou.
Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. O perdido. Aleluia. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará. A bateria. Creio em ti, A bateria e a igreja. creio em ti. Acredito em... Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo.